História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Dom João Pires de Abuim, meu 26º e 27º avô, primeiro senhor de Portel, tenente de Ponte de Lima, tenente de Évora, governador do Algarve e mordomo-mor do rei Dom Afonso III, meu 25º e 26º avô, mordomo da rainha, e conselheiro do rei Dom Dinis, foi o único senhor de Pendão e Caldeira que existiu ao sul de Portugal. Dom João Peres, ou Pires, de Abuim, senhor de Portel, senhor de Pendão e Caldeira, trovador, tenente de Ponte de Lima, tenente de Évora, governador do Algarve e mordomo-mor do rei Dom Afonso III, mordomo da rainha e conselheiro do rei Dom Dinis, nasceu em 1220, em Abuim da Nóbrega, Minho, Portugal, e morreu a 15 de março de 1285, foi um nobre português, filho de Dom Pero Origes da Nóbrega, senhor da honra de Varzim, senescal de Dom Sancho II, e de sua esposa Dona Maria Viegas de Ribadouro. Condessa de Penagate, neto paterno de Dom Origo Origes, o Velho, porteiro do rei e de Dona Maria Lourenço da Cunha, e neto materno de Egas Lourenço Coelho e de Dona Meir Mendes de Penagate, Condessa de Penagate. Natural do Minho, Dom João Pires de Abuim, acompanhou o infante Dom Afonso, futuro rei Dom Afonso III, quando este saiu do reino de Portugal e se instalou em França. Com ele regressou também a Portugal depois da deposição de Dom Sancho II, vindo a ser uma das figuras de maior relevo político na época de Dom Afonso III, de quem foi seu valido. Foi subsignifer de 1250 a 1255, mordomo da rainha de 1254 a 1259, mordomo-mor entre 1264 e 1279, tenente de Ponte de Lima em 1259, e de Évora ou do Alentejo de 1270 até 1284. Dom João Peres de Abuim. Foi grande valido do rei Dom Afonso III. Foi trovador, governador do Algarve e mordomo-mor do rei Dom Afonso III e conselheiro do rei no reinado de Dom Dinis. Foi senhor de Pendão e Caldeira. Foi senhor do Coto de Abuim da Nóbrega. Foi subsignifer. Foi mordomo da rainha. Em 1259, foi nomeado governador de Ponte de Lima. A 15 de outubro de 1261, Dom João Peres de Abuim tornou-se o primeiro senhor de Portel, e foi autorizado pelo rei Dom Afonso III, de Portugal a construir um castelo nas suas terras de Portel, Alentejo. A 22 de fevereiro de 1264, tornou-se o primeiro senhor de Vila Buim, Alentejo. Em 1264, foi nomeado mordomo-mor de Portugal, cargo que exerceu até 1279. Em 1270, foi nomeado tenente de Évora e governador do Alentejo, cargos que exerceu até 1284. Foi conselheiro de guerra do rei Dom Dinis. No reinado de Dom Afonso II, Vila Buim foi doada a Dom João Pires de Abuim, deixando a designação de Moçarava, para adotar numa primeira fase o nome de Vila Abuim e posteriormente o de Vila de Buim. Ao longo da segunda metade do século XIII, Dom João Peres de Abuim foi adquirindo mais terras até que, em data incerta, quando Elvas delimitou por padrões as possessões senhoriais, surgiu o Conselho de Vila Buim. Considerado por Carolina Michelis como o mais ilustre fidalgo que veio de França com Dom Afonso III, Dom João Peres de Abuim foi também um poeta trovador, de quem existem notícias de 33 poesias, conhecendo-se, no entanto, apenas 17, 2 cantigas de amor, 11 cantares de amigo graciosos e fluentes, e 3 cantigas de maldizer. É-lhe atribuída também uma pastorela que, cronologicamente, será a mais antiga conhecida na história da poesia trovadoresca portuguesa. Nesta cantiga revela Dom João Peres de Abuim as suas ligações à França e ao caminho francês, a estrada que os cavaleiros e os romeiros percorriam de Bordeus a Santiago de Compostela, nas peregrinações ao túmulo do santo patrono dos guerreiros peninsulares. Cavalgando noutro dia, para o caminho francês, e o apastor-se-ia, cantando com outras 3 pastores, e non vos pês. E direi-vos todavia o que o pastor dizia aos outras em castigo: nunca mulher queria per amigo, pois é só meu foi e não falou migo. Segundo os representantes dos conselhos, era um fidalgo violento e insaciável, que saqueava sem merecer os bens dos municípios e os seus moradores. Esta conduta originou queixas dirigidas ao Papa, nas quais é afirmado que o próprio monarca não era alheio a tais abusos ou não os queria coibir. No reinado de Dom Dinis, o antigo mordomo-mor conserva o seu valimento político. Em novembro de 1258, o Conselho de Évora do Olho e a sua esposa Dona Marinha Afonso de Erganil e seus filhos uma herdade no mesmo concelho. A 15 de outubro de 1261, o rei Dom Afonso III deu-lhe permissão para construir um castelo e fortaleza nesta herdade. O bispo de Évora, Dom Martinho e o seu cabido, em janeiro de 1262, definiram a jurisdição das igrejas nas terras de Dom João Peres de Abuim e de sua mulher. Em fevereiro de 1271, o casal concede à Ordem do Hospital o padroado da Igreja de Santa Maria de Portel com todas as igrejas do termos da localidade.
Neste documento, aparece seu filho primogênito, Dom Pedro Anos de Portel com a sua esposa Dona Constança Mendes de Sousa. Com sua mulher Dona Marinha Afonso de Arganil, em agosto de 1276, Dom João Pérez de Abuim, mordomo de Dom Afonso III, Dom ao Bispo e cabido de Évora uma herdade em Fonte Furada, termos de Évora, pela remissão dos seus pecados e pelos bons serviços que tenha recebido da Igreja Aborense, nomeadamente, no que toca às igrejas de Portel e do lugar de Marmelar. Família e descendência. Dom João Pérez de Abuim com sua esposa, Dona Marinha Afonso de Arganil, minha 26ª e 27ª avó, com quem se casou por volta de 1246, tiveram Dom Pedro Anos de Abuim, senhor de Portel, casado com Dona Constança Mendes de Sousa, bisneta de Dom Mendo Gonçalves de Sousa, o Sousão, meus 25º e 26º avós. Dona Maria Anos de Abuim, que casou duas vezes, a primeira com Dom Martim Afonso Telo, e a segunda com João Fernandes de Lima. Dom João de Abuim foi extremamente rico em bens, tanto em Portugal como em terras de Espanha. E foi tão amigo da Ordem de Malta que lhe sujeitou ao mosteiro de Vera Cruz de Marmelar, onde está sepultado, as igrejas de sua vila de Portel. Da sua descendência, podemos enumerar os senhores da Barca. O apelido Abuim inclui-se no Sousa, por casamento de Dona Maria Pires Ribeira, minha 24ª e 25ª avó, filha de Dom Pedro Anos de Portel e neta de Dom João Pérez de Abuim, com o infante Dom Afonso de Inês, meu 24º e 25º avô, filho do rei Dom Afonso III, meu 25º e 26º avô. O seu poder derivava, penso eu, da proximidade que teve com Dom Afonso III e, como se pode comprovar, também teve enormes ligações à Ordem de Malta. Dos seus herdeiros mais diretos contam-se os Mendes de Vasconcelos, que foram morgados do Esporão e das Vidigueiras, este último, desanexado do morgado maior do Esporão, Reguengos de Monsaraz.